Surpreendente revelação. Ela se casa com um pobre, mas descobre que ele é o herdeiro da máfia. Clara sempre sonhou em mudar a história da sua família. Desde pequena, aprendeu com os pais que o trabalho duro e a honestidade eram as únicas chaves para um futuro melhor. Com apenas 22 anos, ela já estava na faculdade de Direito, determinada a se formar e fazer a diferença no mundo. Seu lar, um pequeno apartamento em um subúrbio carente de São Paulo, era repleto de amor, mas também de dificuldades financeiras. O cheiro do café fresco que vinha da esquina se tornou seu refúgio. Foi lá que conheceu Miguel, um garçom de sorriso cativante que logo conquistou seu coração. As tardes no café se transformaram em momentos mágicos, onde suas preocupações se dissipavam ao som de risadas e olhares apaixonados. Enquanto ela sonhava com o futuro, seu amor por Miguel crescia. Contudo, logo as conversas começaram a se intensificar, e o que parecia um romance perfeito começou a gerar desconfiança. A mãe de Clara, com seu olhar preocupado, e os irmãos, sempre prontos para dar conselhos, começaram a questionar a verdadeira situação financeira de Miguel. Ele é só um garçom, murmuravam. Clara se sentia dividida, mas o amor parecia mais forte do que qualquer dúvida. Em um momento de impulsividade, ela aceitou o pedido de casamento de Miguel, acreditando firmemente que o amor seria capaz de vencer qualquer obstáculo. No entanto, tudo mudou numa noite chuvosa. Clara recebeu a visita de um homem misterioso que, com um olhar sombrio, revelou o que ninguém sabia. Miguel não era apenas um garçom, mas o herdeiro de uma das maiores organizações criminosas de São Paulo. O que era amor se transformou em um pesadelo. A segurança da sua família e os valores que a moldaram tornaram-se uma sombra obscura diante daquela revelação. O lar, que sempre foi seu porto seguro, agora parecia ameaçado. Desesperada, Clara tentava entender quem realmente era Miguel. O medo e a confusão a consumiram. Seria o amor deles forte o suficiente para superar esse abismo? Clara decidiu confrontar Miguel. Em um encontro repleto de tensão, ela o pressionou a se abrir. Miguel, com lágrimas nos olhos, contou sobre sua fuga dos pesadelos que o cercavam. A conexão entre eles era palpável, mas as verdades ocultas ainda pairavam como uma nuvem de tempestade. Clara, angustiada, não sabia se devia perdoar ou se proteger. Entre o amor e a lealdade, sua cabeça girava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Justo quando Clara estava prestes a tomar uma decisão, uma nova sombra se aproximou. Um membro da máfia apareceu à porta de sua casa com uma proposta que poderia mudar tudo. O que ele queria de Clara? Como ela enfrentará essa nova ameaça? As perguntas martelavam em sua cabeça e a tensão no ar era palpável. O que estava reservado para esse amor arriscado? A história deixava um gosto amargo de incerteza e expectativa. Clara se via em um verdadeiro labirinto, e a saída se tornava cada vez mais nebulosa. O homem à porta de Clara tinha um olhar tranquilo, mas seus olhos eram frios como aço. Ele se apresentou como Renato, um braço direito do chefe de Miguel. A presença dele era um lembrete do mundo sombrio do qual Miguel havia tentado escapar. Clara apertou os punhos, a respiração acelerada enquanto tentava manter a compostura. Viemos fazer uma proposta, disse Renato, com um tom que misturava cordialidade e ameaça. Miguel precisa se comprometer com a família. E você, Clara, será parte dessa decisão. Os batimentos do coração de Clara ecoavam em seus ouvidos. Como ele podia usar seu amor como moeda em um jogo tão perigoso? Sobre o que exatamente estamos falando? Perguntou, tentando manter a voz firme, embora tremesse por dentro. A insegurança estava ao seu lado, mas ela não poderia demonstrar fraqueza agora. Renato sorriu, mas não havia alegria em seu semblante. A máfia precisa de alguém com a sua determinação. Um novo projeto no mercado legal. Miguel tem talento para os negócios, mas sem você ao lado dele, será um desafio. Ele precisa de apoio. Para isso, você precisará fazer algumas escolhas. Clara lembrou das conversas com Miguel sobre seus sonhos, da vida que ele queria construir longe da criminalidade. E se eu não quiser fazer parte disso? E se eu não acreditar que ele deve se envolver com vocês? Renato se aproximou, baixando a voz.
Se você não colaborar, a segurança da sua família estará em risco. São escolhas que não envolvem apenas seu amor, mas a vida de todos que você ama. Aquelas palavras eram como um soco no estômago. A ideia de ver sua mãe e irmãos em perigo a aterrorizava. Clara fechou os olhos por um momento, tentando clarear os pensamentos. Miguel tinha chance de mudar de vida, mas isso poderia significar dar as mãos àquele mundo que ele tanto desejava deixar. E a cada instante, sua lealdade à família e ao amor se chocava, criando fissuras em seu coração. Ela respirou fundo, decidida a não baixar a cabeça. Se eu aceitar, qual é o preço? O que vocês esperam de mim? Perguntou, finalmente pronta para ouvir a verdade nua e crua. Sua cooperação em manter o foco no futuro, e Miguel precisa garantir um lugar ao nosso lado. A escolha de ser o homem que sabe se adaptar. Você o apoiar, Clara. Essa é a única condição. A mente de Clara girava. Uma guerra interna se formava, e a atmosfera estava carregada de eletricidade. Será que ela iria mergulhar nesse mundo de sombras? Ou faria o possível para tirar Miguel dele, mesmo que isso significasse entrar em uma batalha desconcertante? O que você vai fazer, Clara? Seus pensamentos gritavam. Precisaria, em algum ponto, tomar partido. E cada atitude poderia mudar o destino que ambos estavam traçando. Clara saiu da frente da porta, sem dizer uma palavra, deixando Renato para trás. Cada passo que dava era como se a pressão a empurrasse para frente. Naquilo, a única certeza que tinha era que precisava de Miguel. Que precisava entender tudo, para escolher o que estava em risco. Como poderia lutar por seu amor quando o próprio amor era uma arma apontada para sua cabeça? Mas antes de tudo se definir, Clara precisava encontrar Miguel e confrontá-lo sobre o que vinha acontecendo. O conflito se aproximava, com a verdade enterrada e os segredos se tornando cada vez mais profundos. E enquanto ela caminhava fervorosamente, algo em sua mente se solidificava. O que aconteceria se a máfia também desejar mais do que apenas uma parceria? O dilema havia ganhado novas camadas, e a cada respiração, Clara sentia que o horizonte se tornava mais e mais escuro. Clara caminhava apressada pelas ruas, o coração disparado, como se quisesse escapar do corpo. Cada esquina parecia multiplicar sua ansiedade, como se o mundo ao redor estivesse conspirando contra ela. Pensamentos conflitantes a consumiam, e o som dos seus passos ecoava com a mesma intensidade dos batimentos acelerados no seu peito. Quando finalmente avistou o café onde costumava se encontrar com Miguel, suas mãos suaram. A dúvida dominava, e a imagem dele a fazia sentir tanto amor quanto uma profunda preocupação. O que Renato realmente queria? Por que estava colocando seu futuro nas mãos dela? Assim que entrou no local, o cheiro de café fresco e o murmúrio familiar das conversas alheias trouxeram um leve alívio, mas foi passageiro. Miguel estava sentado em uma mesa, a testa franzida e o olhar distante. Clara respirou fundo, tentando encontrar coragem para encarar aquele que sempre foi seu porto seguro, mas que agora parecia parte de um dilema insuportável. Ele levantou os olhos e, ao notar sua presença, sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Clara, você estava sumida. Ele disse, tentando limpar a tensão no ar. Precisamos conversar, Miguel. É sobre Renato, e tudo o que ele mencionou. Ela se sentou, a angústia borbulhando em seu interior. Miguel hesitou, a expressão mudando de alegria para preocupação. O que ele disse a você? Ele disse que você precisa se comprometer com a família dele. Que eu sou parte disso. É sério, Miguel. O que você está fazendo com esses caras? O que realmente está acontecendo? A voz de Clara tremia, as lágrimas ameaçando escorregar por seu rosto. Ele desviou o olhar, passando a mão pelos cabelos. Eu pensei que pudesse ajudar a família, Clara. Há um novo projeto, e eles acham que eu posso ser a chave para que tudo funcione. Pensei que poderíamos sair desse mundo juntos, mas nada. Renato não é alguém com quem você deve se envolver. Ele é perigoso, Miguel. Sua indignação crescia, e ela não conseguiu segurar as lágrimas. Estão ameaçando a minha família. Você não pode deixar isso acontecer. Eu só queria garantir nossa segurança, Clara. Eu não quero que você se preocupe com isso. O desespero em sua voz era palpável, mas Clara não se deixava levar. Você não vê que está tão longe daquilo que sonhou? A vida que você sempre quis. Isso não é apoio, é se deixar levar pelas sombras. Miguel, se você continuar nesse caminho, estará se perdendo. As palavras saíam como um grito silencioso, ecoando suas preocupações. Miguel olhou para ela, e por um instante, viu a vulnerabilidade em seu olhar. Eu sei, mas e se for a única chance de termos um futuro? O que mais eu poderia fazer?
Não tenho certeza se consigo sair desse jogo tão fácil assim. A sentença pairou no ar, e o silêncio que se seguiu parecia pesado. Clara sentia uma luta interna em Miguel, uma batalha que poderia custar tudo o que ambos queriam, e, mais importante, tudo o que poderiam perder. E se a máfia quiser mais de você? Isso pode custar nossas vidas. O medo se misturava à urgência em suas palavras. Seu coração apertou ao notar a dúvida nos olhos dele. Estou pronto para fazer o que for necessário para nos proteger, Clara. Eu só não sei se consigo fazer isso sem você. Ela sentiu que o chão se movia sob seus pés. As promessas que fizeram um ao outro estavam em jogo, e a cada instante, o destino se tornava mais incerto. Precisamos de um plano, Miguel. Uma maneira de sair desse pesadelo antes que seja tarde demais. Os olhos dele brilharam por um momento, como se a esperança tivesse feito uma visita, mas em seguida, a sombra da incerteza tomou conta novamente. E se não houver um jeito? A pergunta pairou entre eles, e Clara percebeu que a batalha estava apenas começando. O que ela não esperava era que Renato já estivera ouvindo, observando de longe, pronto para entrar na jogada. Era hora de decidir, lutar ou correr, mas, no fundo, a pergunta que ecoava era se eles ainda teriam um futuro. Com a máfia no encalço e segredos à espreita, o verdadeiro jogo estava apenas começando. Clara e Miguel ficaram em silêncio, o ar pesado entre eles como se pudessem tocar a tensão. O café, que antes parecia um refúgio, agora era uma prisão. A mente de Clara girava. Cada segundo sem resposta só aumentava sua angústia. Miguel parecia perdido, e isso a deixava ainda mais desesperada. Se Renato realmente está observando, então precisamos agir rápido. Não podemos nos dar ao luxo de esperar. A determinação em sua voz tentava não mostrar o quão assustada realmente estava. Eu não quero te perder para esse mundo, Miguel. Ele assentiu devagar, como se a ideia de lutar fosse tanto uma esperança quanto uma prisão. Você tem razão. Mas o que podemos fazer? Eles não são apenas pessoas comuns. São poderosos e não têm medo de usar a força. Miguel tinha razão, e isso a fazia sentir um frio intenso na barriga. Podemos reunir informações sobre o que eles querem de você, descobrir o que está em jogo nessa negociação. Se soubermos mais, talvez possamos contornar a situação. Clara falava rápido, suas palavras agora saindo com mais clareza, como se cada ideia fosse um tijolo em um novo plano. Se conseguirmos uma saída para você, para nós, não precisamos mais ficar na mão deles. Miguel olhou para ela, seus olhos refletindo um misto de admiração e preocupação. Você realmente acha que pode fazer isso? Não quero te envolver ainda mais. Eu preciso fazer isso, Miguel. É a única maneira de nos manter seguros. Essa é a minha luta também. Ela segurou sua mão sobre a mesa, sentindo a conexão calorosa entre eles, um fio de esperançar que ainda permanecia. O rosto dele suavizou ao ouvir suas palavras. Então vamos fazer isso juntos. Os dois se levantaram, decidindo que a primeira etapa seria investigar mais sobre Renato e a família dele. Clara se despediu de Miguel com um último olhar, seus olhares se entrelaçaram como um pacto silencioso. O caminho à frente estava cheio de desafios, mas a esperança renascia. Nas semanas seguintes, Clara mergulhou de cabeça em uma missão frenética. Usou a rede de contatos que tinha, procurou amigos e conhecidos que poderiam ter informações. A sensação de estar cada vez mais próximo de algo maior a consumia, mas ao mesmo tempo, um peso caía sobre seus ombros. Ela estava cavando um buraco perigoso, e o que mais a assustava era que Miguel estava lá, sempre ao seu lado, apoiando a decisão dela, mesmo sabendo dos riscos. Uma noite, depois de horas colhendo informações, Clara recebeu uma lista de atividades da família de Renato. Seu coração disparou ao ler uma mensagem que dizia sobre um possível encontro secreto entre os membros da máfia. Era uma chance e tanto. Se conseguisse se infiltrar, teria acesso a segredos que poderiam mudar tudo. Com um plano em mente, decidiu que precisava compartilhar isso com Miguel imediatamente. Quando ela ligou para ele, o tom de voz aflito na linha deixava claro que ele também estava tenso. Clara, você não devia se envolver mais. Esteja ciente dos riscos. Mas Miguel, isso pode ser a nossa única chance. Precisamos saber o que está acontecendo. E se eles estão nos observando? Eles podem descobrir o que faremos, então precisamos ser rápidos. E se algo der errado, Clara? A preocupação na voz dele era palpável, como um balão prestes a estourar. Se der errado, pode ser tarde demais para nós. Eu não posso ficar de braços cruzados e esperar que eles decidam nosso futuro. Não quando estou tão próxima de descobrir como nos livrar disso tudo.
A voz de Clara se elevava, sua determinação crescendo. O coração dela pulsava de medo e adrenalina. Miguel suspirou profundamente. Tudo bem. Mas você precisa se manter em segurança. Vou ficar ao seu lado, mas me prometa que, se algo parecer errado, você irá embora. Ele parecia aceitar, um fio de esperança se reestabelecendo. Prometo. Vamos descobrir a verdade juntos. Enquanto desligava, uma sensação estranha de que o destino estava prestes a mudar para sempre a envolveu. Clara se preparava, consciente de que a linha entre coragem e imprudência poderia se tornar perigosamente fina. O que seria aquele encontro secreto? A curiosidade e a preocupação se misturavam em sua mente. Até onde iriam para manter suas vidas a salvo? Ela não sabia, mas os desafios estavam apenas começando a se desdobrar e as consequências poderiam ser devastadoras. Clara tinha um plano. Agora, precisava descobrir se a verdade era um remédio ou um veneno. Mal sabia ela que alguém estava prestes a traçar os próximos passos e descubra segredos que mudariam tudo. Clara fechou o laptop com um impulso, a pulsação em seu peito acelerada. O que tinha descoberto naquelas horas intermináveis parecia um livro de mistérios, mas agora ela estava pronta para se infiltrar no lado mais sombrio da vida que nunca imaginara que existia. As informações sobre o encontro secreto estavam em sua frente como um mapa do tesouro, mas o que ela mais queria era que tudo isso fosse apenas uma ilusão. A noite estava fria e Clara sentia cada brisa como um sussurro, cada sombra como um aviso. Ela vestiu uma jaqueta escura, esperançosa de que o tom neutro ajudasse a passar despercebida. Olhou-se rapidamente no espelho. Os olhos denunciavam nervosismo, mas também uma força que ela mal conhecia. Miguel lhe enviou uma mensagem para se encontrar em um lugar que não deixava rastros. Era um bar na periferia da cidade, longe dos olhares curiosos. Quando chegou ao bar, a atmosfera era densa, e ela pôde sentir a tensão no ar. Olhando ao redor, Clara percebeu que o local estava cheio de figuras sorrateiras, cada uma escondendo segredos em seus copos. O coração dela pulsava com adrenalina. Onde estava Miguel? Finalmente, avistou-o em uma mesa ao fundo, os olhos atentos, observando cada movimento. Miguel sorriu ao vê-la, mas seu sorriso não alcançava os olhos. Ela se sentou, e ele imediatamente pegou a mão dela, como se buscasse conforto. Você veio. Eu estava preocupado, disse ele, tentando disfarçar a ansiedade. Consegui todas as informações. O encontro será esta noite, em um armazém antigo. Clara falou rapidamente, as palavras saindo com pressa. Precisamos nos apressar. Miguel franziu a testa. E se for uma armadilha? Eles estão sempre um passo à frente. Eu sei, mas é a nossa única chance. Precisamos arriscar. O peso de seu olhar era uma mistura de medo e determinação. Vamos juntos, como sempre. Ele hesitou, mas então assentiu, a decisão tomada. Pé ante pé, eles deixaram o bar e rapidamente se dirigiram ao armazém. Clara sentia o coração acelerar a cada passo. Estava mais perto do que nunca de descobrir a verdade sobre Renato, e isso era tanto uma bênção quanto uma maldição. Quando chegaram à entrada do armazém, uma estrutura envelhecida e coberta de grafites, Clara inspirou fundo. O ar estava impregnado com um cheiro de metal enferrujado e desespero. Um único guardião estava lá, com uma expressão inabalável. Os dois se entreolharam, e a tensão cresceu. E agora? O que faremos? Sussurrou Miguel, as mãos suadas segurando a dela com força. Vamos dizer que somos novos ali, disse Clara, cuja voz falhava só um pouco. Precisamos convencê-lo. Ela deu um passo à frente, puxando Miguel junto. O guardião os analisou, os olhos cruéis como um predador. Vocês estão no lugar errado, disse ele, sem mover um músculo. Clara errou por um momento, mas então se lembrou do plano. Nós viemos para encontrar o chefe. Sabemos que ele está esperando por nós. Sua voz saiu mais confiante do que o que realmente sentia. Ela estava em um jogo que não sabia se poderia ganhar. O guardião a olhou novamente, avaliando, e então gesticulou. Seja o que for, entrem. Clara trocou um olhar rápido com Miguel, e os dois adentraram o armazém. As sombras pareciam ganhar vida, pulsando ao redor deles. O que encontrariam lá dentro? As paredes tinham ouvidos, e Clara se preparou para o que estava por vir. Ao fundo, uma luz fraca brilhava, revelando figuras reunidas. Um deles se destacava. Era Renato, com um grupo de homens ao seu lado. O coração de Clara disparou ao reconhecer um deles, um antigo conhecido de sua infância. Miguel! Sussurrou ela, o pânico tomando conta. Nós temos que sair daqui.
Mas antes que pudessem recuar, Renato os viu. Ah, olhem quem chegou! Os curiosos! Sua voz ressoou como um trovão, e o ar se encheu de um silêncio opressivo. Clara congelou. O que exatamente Renato sabia sobre eles? Era uma armadilha? Ela sentiu o olhar intenso de Miguel ao seu lado, a mesma preocupação antes compartilhada. Surpresas podem ser fascinantes ou mortais, Renato disse, um sorriso cortante se formando em seu rosto. Um novo nível de perigosidade pairava no ar. E enquanto Clara se preparava para confrontar o antigo conhecido, tudo parecia estar prestes a desmoronar. Quem poderia prever que a verdade estava prestes a ser revelada de uma forma que mudaria para sempre não apenas as vidas de Clara e Miguel, mas também os laços que eles pensavam que conheciam tão bem? Os segredos se entrelaçaram, uma trama mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Clara sentiu o sangue gelar nas veias ao ouvir a risada de Renato. Ele sempre foi encantador em sua juventude, mas agora, o brilho nos olhos dele parecia um veneno disfarçado. O armazém, antes apenas um lugar nebuloso, agora pulsava com perigo real, como uma bomba relógio prestes a explodir. Ficaram paralisados por breves instantes, mas o silêncio logo foi quebrado pela voz de Miguel, que se adiantou. Renato, isso é um erro. Não somos o que você pensa. Suas palavras saíram com uma firmeza que disfarçava a tensão evidente. Um erro? O que você acha que eu sou, Miguel? Renato retrucou, os olhos desafiadores. O que significa não somos o que você pensa? O que você e Clara queriam? Alguns segredos, algumas verdades escondidas? Vocês se meteram em algo muito maior do que imaginavam. As figuras ao redor de Renato começaram a murmurar. Um deles piscou para o outro, e Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. A tensão crescia, o ar tornava-se pesado como chumbo. Estamos aqui para entender o que está acontecendo. Clara respondeu, tentando manter a coragem. Queremos saber a verdade sobre esses encontros. Estamos do lado certo. Renato inclinou a cabeça, a expressão dele mudando de desprezo para curiosidade. Do lado certo? Essa frase é uma ironia, não é? Você sabe que não existe certo ou errado nessa vida. Ele se aproximou, os passos ecoando no chão de cimento. Clara podia sentir a pressão de sua presença, um jogo de poder em que estavam todos envolvidos. Aquilo tudo era uma cena ensaiada, e ela era apenas uma peça de um tabuleiro que não tinha criado. O estrondo do seu coração era um lembrete constante de que o tempo estava passando. Desde quando você se tornou a heroína, Clara? Renato provocou, um sorriso sarcástico nos lábios. Agora, querida, você e Miguel estão no meio de um jogo que já começou há muito tempo. O que vocês realmente sabem sobre seu amigo aqui? Ele gesticulou para Miguel, a expressão dele cruel. Sabe, esse garoto sempre foi um apaixonado por aventuras. Mas o que você não sabe, Clara, pode te custar. O pânico tomou conta dela. O que Renato sabia? Miguel tinha sido cauteloso, sempre esbanjando um ar de mistério, mas ela nunca suspeitou que pudesse haver algo tão obscuro em seu passado. A mente dela girou, tentando reunir todas as informações que tinha, enquanto a confusão se instalava. Não é hora de jogarem a culpa um no outro. O que importa é que eu sei quem vocês realmente são. E o que fazem aqui não é o que parece. Renato passeava por eles, como um tigre que observa a presa. Mas posso ajudar? Como assim? Clara perguntou, a voz quase um sussurro. Havia uma centelha de esperança misturada ao medo, a possibilidade de que, quem sabe, a verdade pudesse ser menos aterradora do que ela temia. Em troca de algo que você tem, Renato enfocou-a com uma intensidade desconcertante. Informações. O que você descobriu recentemente? O que você acha que já sabe sobre mim? Miguel apertou a mão de Clara, como se quisesse passá-la a segurança que ele mesmo não sentia. Clara olhou para ele, a dúvida cruzando seu olhar. O que fazer agora? Ceder à chantagem ou lutar pela verdade arriscando tudo? Por que você não nos diz o que está acontecendo, Renato? O que eu tenho que oferecer que você não possa ter? O desafio na voz de Clara era um último lampejo de bravura. Uma sombra cruzou o rosto de Renato, e ele sorriu de novo, mas agora com um brilho nos olhos que não era humano. Você vai se surpreender, Clara. A verdade às vezes é mais estranha do que a ficção. E o que você vai descobrir pode mudar não só você, mas a maneira como você vê todo o seu mundo. Este jogo é só o começo. Que renascia na sala, subindo como uma onda, fazia a tranquilidade parecer um sonho distante.
As figuras ao redor se tornaram mais ameaçadoras, e Clara percebeu que o desenrolar das próximas horas poderia não apenas desvendar segredos, mas também trazer à tona revelações que transformariam sua vida para sempre. Está preparada para a verdade, Clara? A voz de Renato ressoou como um eco. E, antes que pudesse responder, ela entendeu que a escolha que tinha que fazer estava mais próxima do que jamais imaginou. O mistério se tornava mais profundo, e o jogo, cada vez mais perigoso. Clara sentiu uma onda de frio na espinha. As palavras de Renato pareciam ecoar em sua mente, como um mantra ameaçador. A verdade pode mudar tudo, ela pensava, enquanto tentava manter a expressão neutra, mesmo com o coração batendo descompassado. Miguel a observava com ansiedade, seus olhos implorando por uma resposta. Clara não queria deixar transparecer seu medo, mas a pressão daquela situação era quase insuportável. O grupo em volta estava tenso, e cada um parecia se preparar para um ato qualquer. O que Renato sabia sobre Miguel? O que ele tinha feito para estar ali, naquele momento, com aquela má companhia? Olha, Renato, Miguel começou, sua voz mais firme agora, você não precisa disso. Podemos resolver isso de uma forma diferente. Mas a tentativa de Miguel de desviar o conflito só pareceu acirrar a raiva de Renato. Resolver? E quanto à verdade, Miguel? Você realmente acha que duas mentiras podem se transformar em uma verdade? Renato sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o sorriso de quem estava prestes a abrir as portas de um abismo. Clara respirou fundo, as palavras parecendo se enroscar na sua garganta. E se formos mais esclarecidos com você? A ideia de ceder ao jogo de Renato deixava aterrorizada, mas era uma armadilha construída por ele mesmo. Podemos compartilhar o que sabemos, mas precisamos da sua palavra de que não vai acabar com nós dois. Renato inclinou a cabeça, avaliando-a, um olhar penetrante que parecia desvendar suas intenções. Você é mais esperta do que eu pensei, Clara. Muito bem. Digamos que uma troca de informações me interessa. Mas não se esqueça, seu amigo é a verdadeira moeda aqui. A declaração dele lançava uma sombra sobre Miguel. Clara viu o nervosismo crescer no rosto dele. Ela queria protegê-lo, mas como fazer isso sem saber o que Renato realmente sabia? O silêncio voltou, pesado como um forno. O ar ao redor deles parecia saturado de tensão, e todos aguardavam um movimento. Vamos lá, então. O que você realmente sabe? Renato desafiou, os olhos brilhando com expectativa. As palavras de Clara saíram rapidamente. Sabemos que existe uma rede interligada entre essas reuniões, pessoas que se encontram por trás de portas fechadas, algo muito maior do que parece à primeira vista. Sabemos que há dinheiro, poder e muito mais em jogo. Renato pareceu satisfeito. Ele se aproximou mais, abaixando a voz. E o que mais? Digamos que eu já estou no jogo, mas você e Miguel têm a chance de fazer parte dele. A sugestão pairou, cheia de promessas e ameaças. Miguel finalmente se manifestou. Por favor, não nos deixe fora disso. Não estamos aqui para ser manipulados. Mas a frustração em sua voz revelou o desespero. Clara sentiu que a situação se deteriorava. Manipulados? Não se trata disso, Miguel. Às vezes, é preciso aceitar o que a vida oferece. A verdadeira questão é: vocês estão prontos para mergulhar nesse mundo? Estão dispostos a abrir mão da inocência e entrar no jogo do poder? Os olhos de Renato estavam fixos neles, quase hipnóticos. Um murmúrio se espalhou entre os outros presentes, suas vozes baixas se misturando aos pensamentos confusos de Clara. Ela se via em um labirinto, onde cada escolha significava uma possível armadilha e não havia garantias de saída. Talvez já esteja tudo decidido, Clara pensou, sentindo a pressão aumentar. E se seguir este caminho não tiver volta? Uma ideia ousada foi se formando em sua mente. Ela não poderia permitir que Renato controlasse seu destino. E se ao invés de aceitar seu jogo, nós mudássemos as regras? Clara se atreveu a perguntar, sua voz mais forte. A sala ficou em silêncio, e todos a encararam, surpresos. Renato parou, os olhos se estreitando, como se estivesse considerando a ideia pela primeira vez. Mudanças nas regras? Interessante e arriscado. Mas quem está disposto a isso? Ela sentiu o olhar de Miguel, sua preocupação transparecendo. Clara percebeu que estava prestes a fazer uma escolha que poderia redefinir tudo. Eu estou. Quero que Miguel e eu façamos parte disso. Mas nas nossas condições. O desafio estava lançado, e com isso, um novo jogo começava.
Mas ela também sabia que as consequências dessa decisão poderiam ser muito mais devastadoras do que qualquer um poderia imaginar. Prepare-se, Clara, pensou. Você pode acabar jogando com fogo. E assim, os primeiros passos em direção a uma verdade obscura começaram a ser trilhados, enquanto Clara se perguntava se tinha realmente coragem para enfrentar o que estava por vir. Como se uma nova fase estivesse prestes a se revelar, Clara não poderia saber que essa escolha afetaria mais do que suas vidas. Poderia mudar o equilíbrio de todo mundo ao seu redor, ponto que Renato revelaria. Afinal, o jogo mal começara. Clara sentiu um frio na barriga enquanto as palavras que acabará de proferir reverberavam no ar carregado da sala. Renato a observava como um predador que acabará de avistar sua presa. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente, e o restante do grupo parecia esperar ansiosamente a próxima jogada. Então, você quer mudar as regras do jogo? Renato perguntou, agora com um sorriso enigmático. Isso é ousado, Clara. Mas o que você tem a oferecer que seja suficiente para me fazer considerar sua proposta? O coração de Clara disparou. Ela respirou fundo e tentou acalmar a tempestade de emoções que a invadia. A ideia de recuar não passava pela sua cabeça. Precisava de uma estratégia, algo que pudesse surtir efeito e, mais importante, que protegesse Miguel. Podemos oferecer informações que nenhuma outra pessoa aqui possui. Se vocês têm acesso ao que está acontecendo por trás dessas reuniões, temos conhecimento sobre como eles operam. Sabemos quem são algumas das pessoas influentes ligadas a tudo isso, ela disse, cada palavra sendo cuidadosamente escolhida. Os olhos de Renato brilharam com um misto de curiosidade e diversão. Isso é um bom começo. Mas para ser honesto, não me impressiona tanto assim. O que posso garantir é que eu sou um jogador muito mais forte que você, e sua informação não vale muito se não tiver algo mais impactante. Clara sentiu a pressão aumentar. Ela sabia que Renato a testava, e que qualquer hesitação poderia fazer com que as cartas fossem jogadas contra eles. Vendo Miguel ao seu lado, ela percebeu que a companhia dele não era apenas suporte, mas a chave para sua coragem. Se me deixar falar, posso revelar quem na verdade está controlando tudo isso. Posso apontar o dedo para a verdadeira fonte de poder. A declaração saiu de sua boca antes mesmo que ela pudesse processar todas as implicações. Era uma jogada arriscada, mas sentiu a adrenalina correr em suas veias. Renato encarou, mais interessado do que antes. E por que você faria isso? O que você tem a ganhar? Porque, assim como você, eu também quero ter controle. Nunca quis ser só uma marionete em um jogo que não joguei, respondeu Clara, com uma intensidade que a surpreendeu. A verdade pela qual lutava se desequilibrava entre a liberdade e a escravidão. E naquele momento, ela optou por lutar. Renato ficou em silêncio, avaliando a proposta. Clara sentiu que o jogo estava se tornando mais perigoso a cada troca de olhar, mas a esperança ainda tinha um espaço nas suas palavras. O tempo parecia arrastar-se, como se cada segundo ninguém ousasse respirar. Isso pode ser o que eu estava procurando, Renato murmurou, quase para si mesmo. Ele olhou para o grupo ao redor, que tinha olhos fixos nela, absorvendo o potencial da estratégia. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma nova voz se fez ouvir na multidão. Era Carla, uma das participantes que sempre teve ares de determinante nas decisões do grupo. E se essa proposta for uma armadilha, Clara pode ser mais astuta do que parece. Como sabemos que já não temos o que perder? A insegurança no ar era palpável enquanto os olhares se alternavam. Miguel se virou para Clara, preocupado, e ela fez um gesto imperceptível para acalmá-lo. A tensão não era apenas uma disputa entre ela e Renato. Havia muitas outras vozes e interesses, cada um lutando para controlar o que viria a seguir. Se você possui a verdade, Clara, Renato disse em um tom que misturava tanto ameaça quanto previsibilidade, então pode nos ajudar. Mas lembre-se, há um preço pela verdade. E o jogo não é gentil. Você pode sair cada vez com mais perguntas do que respostas se não tomar cuidado. Eu estou disposta a correr esse risco, Clara afirmou. Só o tempo dirá isso, minha cara. Renato respondeu, a malícia em seu olhar deixando-a insegura e excitada ao mesmo tempo. O desafio estava lançado, mas o caminho à frente estava iluminado por mais perguntas do que certezas. Clara lembrou-se de que, ao lado dela, Miguel a observava, e o sentimento de responsabilidade pelas vidas que estavam em jogo a sobrecarregava. Quando ela achou que as coisas podiam começar a se definir, a porta da sala se abriu abruptamente, revelando uma figura imponente. Desculpe a interrupção, disse a figura com uma voz que fazia ecoar a gravidade do momento,
mas finalmente estamos prontos para discutir a verdade que todos ocultam. A sala toda caiu em silêncio novamente, mas agora não era apenas a presença de Renato que assustava. O que aquele novo personagem traria? Clara sentiu que a verdadeira revelação estava prestes a acontecer, e se preparou para o que estava por vir, sem saber que essa verdade mudaria tudo de uma forma que ninguém poderia prever. A figura parada na porta parecia carregar um peso imenso. Clara fez um esforço para identificar quem era, mas a penumbra da sala tornava isso quase impossível. Seus olhos se ajustaram lentamente, e ela conseguiu distinguir uma mulher que, apesar da escuridão, irradiava autoridade. Cabelos escuros e longos caíam em ondas sobre seus ombros, e seus olhos eram como duas lâmpadas em uma noite sem estrelas. Meu nome é Helena, ela se apresentou com uma voz firme, mas não agressiva. Vim aqui para esclarecer alguns pontos que não foram discutidos na reunião anterior. Os murmúrios começaram. Nunca antes alguém havia interrompido uma discussão tão recheada de tensão. Clara se sentiu intrigada e nervosa na mesma medida. O que Helena traria mais? Todos vocês estão vivendo sob a sombra de figuras que pensam estar no controle, mas a verdade é que muitos de nós sabemos mais do que aparentamos, continuou Helena, caminhando para o centro da sala, seu olhar varrendo cada presente como se estivesse medindo sua disposição para agir. Renato estava visivelmente irritado, mas algo dentro dele parecia captar a gravidade do momento. E você se achega a nós para contar o quê, Helena? Uma verdade que só você conhece? Uma verdade que pode mudar tudo isso, ela respondeu, tocando levemente o colar que brilhava contra sua pele. O jogo que vocês pensam estar jogando é muito maior. Há uma conspiração que vai muito além de nós, e os laços de poder e controle se entrelaçam de maneiras que nem imaginamos. Clara trocou olhares com Miguel, que a observava atentamente. O clima estava tenso, como se todos os olhos da sala se voltassem agora para Helena, esperando por uma resposta que poderia abalar as bases das decisões tomadas até ali. Eu sou parte de um grupo que trabalha na sombra do que vocês consideram ser a verdadeira estrutura de poder, Helena disse com uma segurança que impressionava. E o mais importante, eu conheço a verdadeira identidade de quem está por trás de todas essas manobras. Neste momento, Clara sentiu seu coração acelerar. Poderia ela ouvir o que estava há tanto tempo esperando? As perguntas que vinham martelando em sua mente desde que tudo começou estavam prestes a encontrar uma resposta. Que jogo é esse, Helena? Renato indagou, impaciente, mas o brilho em seus olhos denunciava curiosidade crescente. O jogo da manipulação e do controle, respondeu Helena. Vocês acham que estão em uma mesa de pôquer, mas, na verdade, estão jogando xadrez, onde cada movimento pode levar à perda de uma de suas peças mais valiosas. E o preço? Um deles pode ser Miguel. Nesse instante, o ambiente parecia vibrar de tensão. Todos se voltaram para Clara e Miguel. Clara sentiu o olhar apreensivo de Miguel sobre ela e a pressão de responsabilizá-lo por um possível mal que pesar sobre seus ombros. Você não está falando sério, Clara finalmente conseguiu dizer, sua voz trêmula, mas firme. O Miguel não é uma peça qualquer. Ele é mais do que você imagina. Helena sorriu ligeiramente, como se estivesse prestes a revelar um segredo de Estado. É exatamente isso que muitos não entendem. O vínculo dele com essa história já é profundo, e a ligação com o poder é uma conexão que poucos conseguem prever até ser tarde demais. A sala estava em um impasse. Clara sentia os olhares se fixarem nela, e uma onda de adrenalina correu por seu corpo. O mundo que conhecia parecia estar se desintegrando diante dela. Ela precisava de resposta. A verdade caída nas mãos de uma jogadora expert poderia ser tanto a solução quanto a condenação. Helena se aproximou de Clara, sua expressão agora mais suave. Você ainda tem tempo, Clara. Use-o a seu favor. Lute pelo que é seu, ou verá Miguel se perder completamente neste jogo. Mas como posso confiá-la? Miguel questionou, com um semblante tenso e perturbado. Confiança é um luxo, respondeu Helena. Mas a escolha está nas suas mãos. E a próxima jogada é crucial. Agora é a sua vez de decidir. O desafio estava lançado, e a sala estava cheia de possibilidades e perigos. Clara sentiu um peso enorme em suas costas, imaginando o que poderia estar por trás daquela revelação. O jogo estava prestes a se intensificar, e cada movimento poderia ser a diferença entre a liberdade e a prisão. Mas uma palavra mais que fosse dita poderia mudar tudo. O que mais estava por vir? Clara respirou fundo, seu coração batendo acelerado. Ela sabia que as palavras da misteriosa Helena carregavam um peso imenso, e sua mente trabalhava a mil. Lutar pelo que é meu, repetiu para si mesma, como um mantra.
As implicações daquelas palavras eram tão abrangentes quanto aterrorizantes. O que exatamente significava isso? Lutar por Miguel? Lutaria também por sua própria vida e liberdade? E se eu não souber como lutar? Clara pensou. Mas agora não era a hora para incertezas. O destino de Miguel dependia de suas escolhas. Diga-me, Helena, se a verdade está sob seu controle, qual o papel que eu e Miguel devemos desempenhar nesse novo jogo? Clara perguntou, com a voz firme, disfarçando o pavor que a consumia. Ao fazer isso, estava tomando uma ousada decisão. Não se renderia ao pânico. Helena sorriu, mas era um sorriso calculado. O papel de cada um de vocês é o que pinta a verdade desse quadro. Miguel pode ser a peça principal ou a isca. E você, Clara, pode ser a jogadora que muda o rumo. O olhar de Miguel encontrou o dela, uma conexão silenciosa naquele instante tenso e revelador. Ele parecia confuso, mas havia ali também uma centelha de esperança, como se o entendimento do que estava em jogo finalmente estivesse começando a despertar nele também. Helena, o que você espera de nós? Miguel perguntou, sua voz carregando um misto de receio e curiosidade. Eu espero que vocês provem do seu valor, a mulher respondeu, sua expressão agora mais austera. A família de Renato está infiltrada em todos os aspectos desse jogo, e vocês têm a arma que eles procuram, informações valiosas sobre como operam e quem realmente está por trás de tudo. Com isso, vocês têm a chance de transformar o jogo ou perder tudo. Clara estava atenta. Aquela era uma chance para quebrar o ciclo de manipulação que tanto a apavorava. E onde entra a nossa segurança nisso? Questionou, sentindo uma urgência crescente. Se estamos jogando contra eles, como podemos garantir que Miguel não se tornará uma peça descartável? O olhar de Helena se suavizou por um instante, mas em seguida, endureceu. Com a informação, vem poder. Se vocês souberem mais sobre a estrutura dela, estarão em posição de proteger-se. Se desejarem, podem virar as regras a seu favor. O fôlego de Clara embargou. Era um risco monumental. Mas alguma coisa dentro dela dizia que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Ela não podia mais hesitar. Com o coração na mão e a certeza de que o tempo estava se esgotando, tomou uma decisão. Faremos isso, Helena, Clara afirmou, a chama da determinação acesa em seu olhar. Mas precisamos de um plano claro. Não posso deixar que Miguel caia novamente nas garras desse mundo. E precisamos de proteção. Seus olhos se encontraram com os de Miguel, e um sentimento de força mútua parecia surgir entre eles. Aquele momento era deles, e não havia mais espaço para se deixarem levar pelo medo. Miguel apertou sua mão, e Clara soube naquele instante que juntos enfrentariam qualquer desafio. E agora, qual é o próximo passo? Miguel questionou, a desconfiança ainda em sua voz, mas sem perder a conexão que tinham. Primeiro, precisamos estabelecer comunicação com as pessoas certas, e encontrar canais que possam nos ajudar a ampliar nossas informações sobre a família de Renato. Helena começou, o foco em seu olhar sendo contagioso. Envolveremos mais alguém de nossa rede, alguém que pode garantir a proteção necessária em momentos de fragilidade. Clara sentiu um frio na barriga, mas também uma onda de alívio. O jogo estava se tornando maior do que poderiam imaginar, mas a determinação de lutar por seu amor e por um futuro novo estava reverberando dentro deles. As cortinas estão se levantando, e a verdade sempre se revela de forma inesperada, Helena disse, preparando-se para sair. Não se esqueçam, um jogador inteligente é aquele que escuta, mas pouco revela. Mas e você? Confia em nós? Clara perguntou, a dúvida agora tomando forma, uma última investigação em busca de garantias. Confiança é apenas um conceito neste jogo. Mas certeza, isso podemos ter, e é hora de vocês encontrarem o caminho do poder que estão destinados a conquistar. Com essas palavras, Helena se despediu, deixando Clara e Miguel em um silêncio tenso. Clara olhou para o futuro obscuro à frente e sorriu. Vamos transformar isso em uma oportunidade, Miguel. Agora sabemos que temos um papel fundamental, e é hora de jogarmos nossas cartas. Ele assentiu, um novo brilho determinando seu olhar. E com isso, Clara sentiu que era o momento de acender a chama da luta dentro deles. Se você está empolgado com essa transformação incrível, você precisa se inscrever agora no canal. É o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa história poderosa. E não esqueça de comentar suas reações e sentimentos sobre essa viagem de emoções e reviravoltas. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não perca nem mais um segundo e faça parte dessa comunidade vibrante.